E aí, gente? Vocês estão bem, não? Tomara que todo mundo esteja se cuidando, todo mundo, todas as famílias aí, tudo tranquilo com vocês, como está aqui com a gente também. Bom, nesse videozinho de hoje, o objetivo é a gente conversar um pouco sobre aquele assunto que foi tratado no primeiro capítulo da nossa disciplina teórica de circuitos polifásicos, tentando comprovar aquelas relações entre as tensões de fase e tensão de linha, tensões de fase e tensões de linha, conforme vocês podem visitar de novo o canal aqui no YouTube, para tentar relembrar o que foi demonstrado, os resultados das demonstrações vocês já conhecem, né? Mas fica aqui o link dos videozinhos, o link do canal como sugestão para vocês revisitarem, para relembrar o que foi discutido naquela época, né? Agora, com a impossibilidade da gente se encontrar no laboratório presencialmente para continuar fazendo essas comprovações das práticas, né? A nossa disciplina de laboratório de circuitos polifásicos vai ser tratada do jeito que é possível para a gente fazer essas comprovações. Vamos usar ambientes virtuais, demonstrações através de simulação, ao invés de medições no ambiente aqui do nosso laboratório. E esse vídeo de hoje tem o objetivo só de apresentar rapidamente o que eu quero que vocês façam nessa primeira atividade da disciplina prática. Beleza? Se vocês voltarem lá no videozinho que eu sugeri, do capítulo 1 de geração de tensões trifásicas senoidais, em algum momento vocês vão encontrar exatamente esse slide que está aí, que mostra ou tenta explicar como é que, a partir de uma máquina, de um gerador, do jeito que está aqui do lado esquerdo, né, composto no seu estator por 3 bobinas, o seu rotor girante ali no centro, como é que surgem como resultado essas 3 tensões senoidais alternadas, defasadas de 120 graus entre si. Então, voltem lá no vídeo caso ainda tenham dúvidas para confirmar isso aí. Para a nossa aula prática, estaríamos nós hoje nesse ambiente do laboratório, com essas bancadas, esses equipamentos, onde aqui nessa bancada a gente tem disponível, ali do lado esquerdo, né, a área de tensões alternadas, tensões RST e o neutro aqui da bancada para nós fazermos a demonstração desse primeiro assunto, né? Como a gente pode ver, o caminho seria esse então, de extrair da bancada e medir com multímetros, como esses que estão mostrados aí na foto, quais são os módulos dessas tensões. E com os osciloscópios, podendo usar esse que está mostrado aí também, podendo medir, além dos módulos, também as diferenças angulares entre essas tensões da fase R, fase S e fase T para o neutro, sendo as tensões de fase da estrela, R para S, S para T e T para R sendo as tensões de linha, tanto na estrela quanto no delta, né? Essa comparação a gente faria e vocês vão repetir isso agora através das simulações. Quando a gente passa para o ambiente virtual, nós tivemos uma discussão onde vocês me ajudaram muito a perceber que o multisim é uma opção muito adequada para os objetivos aqui dessa disciplina, né? Eu acredito que todas as nossas atividades vão poder ser desenvolvidas nesse ambiente aqui. Uma das vantagens que eu posso citar é que não é necessário pagar por nenhuma licença, bastando fazer um cadastro aí nesse site mostrado aí na tela, né, no multisim.com, fazendo esse cadastro, esse sign up for free,
a gente ganha acesso a essa boa plataforma de simulações. Outro destaque, outra vantagem que eu posso citar é que não é nem necessário instalarmos nada no nosso computador. Essa versão online já vai ser suficiente, acredito que para todas as atividades aqui nessa disciplina nossa. Beleza? Aqui nessa tela, depois do cadastro preenchido e feito o login no sistema, a gente pode iniciar a criação dos nossos circuitos naquele botãozinho destacado ali. Então chegamos efetivamente no ambiente de construção dos circuitos, onde esse menuzinho assinalado em cima nos mostra a possibilidade de alternar entre as telas de modelagem, que é a que está ativa no momento, nesse botãozinho Schematic, que está assinalado aqui. Eu posso passar para uma tela de visualização de resultados gráficos ou manter a tela dividida entre a modelagem e os resultados gráficos com essa opção da direita, né? Quando a gente acessa esse botão superior esquerdo, aparece esse menu que eu preciso que vocês se atentem à possibilidade de salvarmos os circuitos com visibilidade pública. Eu vou precisar que vocês façam desse jeito para que seja possível a minha visualização dos circuitos de vocês, tá? Então salvem, sigam esse caminho, Save As, com visibilidade pública, deem o nome com o número de matrícula de vocês e depois dentro do relatório que vocês vão me entregar, vocês vão me encaminhar o link para esse circuito, tá? A forma que eu identifiquei como sendo possível da gente trabalhar aí. Como vocês vão fazer em dupla, colocar os dois números de matrícula, colocar o número de matrícula de um só, não vamos ser tão rígidos assim, tá bom? Percebam por fim que a gente também tem do lado esquerdo da tela, né, uma reguinha com todas as opções de componentes, um menu com todas as opções de componentes que a gente tem disponível aqui nesse ambiente, como medidores, fontes, componentes resistivos, capacitivos, indutivos, assim por diante. Basta que vocês cliquem em qualquer um desses grupos, por exemplo, clicando no grupo de medidores, vão abrir ali voltímetros, amperímetros, para que sejam clicados e posicionados no circuito que vai estar do lado direito. E eu não vou tomar tempo aqui demonstrando, fazendo montagem de circuito, porque eu sei que vocês encontram vídeos de ajuda muito melhores do que eu faria. Vocês encontram isso na internet aos montes. Eu fico completamente disponível para o atendimento de qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Utilizando alguns slides da discussão teórica para a gente tentar elaborar aqui uma sequência do que eu quero que vocês façam, né? Eu trago aqui o resultado daquelas 3 senoides de tensões no domínio do tempo, com uma percepção que a gente pode fazer que elas têm o mesmo módulo, um módulo Vmax, V máximo, né? Com 120 graus de defasagem entre elas. Na configuração do gerador em estrela, quando a gente começa a combinar as bobinas, conectar as bobinas e combinar aquelas 3 tensões independentes, né, aqui ficam indicadas 3 tensões conhecidas como tensões de fase, que podem ser medidas tanto aqui na ponta dos condutores, quanto lá internamente nas bobinas, em cada fase, em cada fonte monofásica do nosso gerador, por isso chamadas de tensões de fase. E também podemos medir esse conjunto de tensões chamadas de tensões de linha, que são observadas sempre os terminais de 2 fontes monofásicas diferentes, fazendo a composição
das tensões dessas duas fontes. Então, tensões de linha juntam duas fontes, as tensões de fase são as tensões em cada fonte individual. Ficamos então com esses dois grupos de tensões que podem ser observadas no gerador conectado em estrela, e é a comparação entre elas que a gente fez na teoria e vai comprovar aqui nesse momento. Na demonstração teórica, aqui nesse slide, nós mostramos a dedução dessa diferença entre os ângulos de uma tensão de fase, nesse caso VAN, e uma tensão de linha, que nesse caso foi VAB, e essa diferença é de 30 graus. Então, VAB está adiantado com relação ao VAN de 30 graus. Nesse outro slide foi demonstrada a diferença nos tamanhos, nos módulos desses fasores, onde o VAB é raiz de 3 vezes maior do que o VAN, e isso se repetindo para todas as tensões de linha, sendo raiz de 3 vezes maior que qualquer tensão de fase. Por isso é que as relações entre as tensões de fase e de linha ficam sendo essas, circuladas em vermelhinho aí para a sequência de fases direta, ou essas para a sequência de fases inversa, sempre que o gerador estiver conectado em estrela. Quando o gerador estiver conectado em delta, rapidinho para a gente não perder muito tempo aqui, a análise dos terminais ou dos pontos dessas bobinas internas do gerador nos mostra que temos tensões de fase azuisinhas lá dentro, as tensões de linha verdes aqui entre os condutores de linha, e prestando um pouquinho de atenção nesse circuito, elas são iguais porque os pontos internos e externos são exatamente os mesmos. Os terminais das bobinas, vermelho é um ponto, é um terminal, azul é o outro terminal dessa bobina de A para B. E eles são exatamente os mesmos terminais dos condutores de linha. Por isso que a diferença de potencial entre condutores de linha, uma tensão de linha, é exatamente igual a uma diferença de potencial de uma tensão da fonte monofásica, que é chamada de tensão de fase. No delta, gerador conectado em delta, tensão de fase é igual a tensão de linha. Vocês vão me mostrar isso também lá no Multisim. O que eu quero que vocês trabalhem então, para a gente terminar aqui, é nessa comprovação dessas relações entre as tensões de fase e de linha na estrela, mostrando as diferenças entre elas, e no delta, mostrando a igualdade. Para isso, acho que no relatório é importante vocês me mostrarem qual é a expectativa teórica, que eu acabei de fazer uma rápida recordação. Depois também mostrar e discutir os resultados encontrados nas simulações do Multisim. Chegou no que era a expectativa, era para ter chegado mesmo, não chegou, por quê, qual é a diferença, é significativa, não é? Esse tipo de discussão é até mais importante do que o resultado em si, tá? Não quero que vocês gastem tempo, espaço com demonstrações teóricas. Me mostrem esses cálculos, vocês não precisam falar tudo a história teórica do que é um gerador, do que é uma tensão trifásica, nada disso. Direto ao ponto, relatórios simples e objetivos, sem encheção de linguiça. Se escrever muito, eu vou corrigir o que está escrito. Escrevendo coisas desnecessárias, o risco que vocês estão correndo é de receber alguns apontamentos meus trazendo problema para a nota do relatório de vocês. Então vamos direto. Qual é a relação teórica entre tensão de fase e tensão de linha
na estrela e no delta, e o que foi encontrado com as simulações no Multisim, para a estrela e para o delta. Comparem, discutam, cheguem nas conclusões de cada um de vocês. Tá bem? Desejo que vocês tenham um bom trabalho. Eu vou descrever com um pouquinho mais de detalhes essa proposta lá no SIGA-A, né, como uma tarefa que vocês vão entregar para mim. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar, para a gente marcar uma vídeo, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Um abraço e fiquem bem por aí.